Vamos entender agora o gráfico da função tangente de x, já sabendo como que é o comportamento do seno e do cosseno. Então, nós temos aqui em cinza o gráfico da função cosseno e em amarelo o gráfico da função seno. A função tangente seria uma divisão entre os valores desse gráfico para cada valor de x dado. O que acontece é que, como nós temos uma divisão, nós temos que nos preocupar com os valores em que o cosseno é nulo. E a gente sabe que isso acontece aqui nos valores menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. Então, nós vamos nos concentrar nos intervalos de x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos analisar a função tangente só nesse intervalo para a gente ver o que acontece. Então, ó, eu vou pegar o cosseno só nesse pedaço, vou tirar o restante então. E vou pegar também o seno somente nesse pedaço, de menos π sobre 2 até π sobre 2. O restante eu vou desconsiderar. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Para a gente visualizar o que vai acontecer. Então, para cada valor de x que a gente tomar, nós vamos ter um valor de seno, um valor de cosseno e a divisão deles. Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a 0,63, né, vou botar por aqui, eu tenho o valor do seno, que é 0,59, o valor do cosseno, que é 0,81. Então, a divisão vai me dar o valor que é 0,73. Vou deixar, tá aqui, o valor que ele assume como sendo tangente, ok? Para cada valor de x dado. Então, eu vou deixar marcado também o valor do cosseno, né, que é 0,82, o valor do seno, que nesse caso é 0,57. A tangente vai ser a divisão. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil para a gente visualizar aqui. Vou colocar azul. Então, o que está em azul aí é o que vai ser descrito pela função tangente. Então, a gente nota, por exemplo, que esse valor aqui em que o seno e o cosseno são iguais é no π sobre 4, né? É 45 graus, que é o π sobre 4. O valor do seno e do cosseno é raiz de 2 sobre 2. E um sobre o outro vai dar 1. Então, se a gente colocar os valores aqui juntinhos, ó, né? Quando o seno e o cosseno são iguais, a tangente fica aproximadamente 1. Então, variando isso aí, ó, a gente vai ter o comportamento da bolinha azul, que é a nossa função tangente. O que vai acontecer é quando esses valores de x estiverem próximos de π sobre 2 ou menos π sobre 2, porque nesse caso, o cosseno vai tender a zero. Ó. Quando eu chegar próximo de π sobre 2, o cosseno vai estar ficando cada vez menor, a bolinha até sumiu dali. E por mais que os valores do seno cresçam, ele só vai chegar até 1. O valor máximo do seno é 1. Então, dividindo esse valor máximo, que é 1, por um número pequeno, a tangente vai assumindo valores cada vez maiores. Ó. Aqui a gente não vai conseguir chegar tão perto quanto a gente queira, mas olha para você ver, lá no π sobre 2, o computador calculou 627. Já está um valor bem grande para uma escala aqui que é de 1,4. E quando eu tendo a, por exemplo, aqui, ó, quando o seno é 1, né? Quando nós estamos no π sobre 2, desculpa. Não, é isso mesmo. Quando nós estamos em π sobre 2, o cosseno, que é o verde, ai, que π sobre 2, nós estamos no zero. Quando nós estamos no zero, o cosseno, que é o verde, vale 1, o seno, que é o vermelho, vale 0. Mas 0 sobre 1 é uma operação possível, então a tangente vai valer 0. A gente pode perceber que ela vai acompanhar lá, né, indo para o zero junto com o seno. Depois, agora que o cosseno vai começar a tender a zero, nós vamos começar a dividir por números muito próximos de zero, a divisão vai começar a ficar muito grande, os valores vão começar a crescer muito aqui. Mas negativamente, já que o seno nesse pedaço de zero, de menos π sobre 2 a 0, está negativo. Então, ó, valores muito próximos de π sobre 2, o gráfico vai explodir porque aqui fica próximo de zero. Quando eu chego no zero, eu não tenho problema nenhum, porque o cosseno de zero é 1, então nós teríamos uma divisão por 1.
0 por 1, que é 0, e depois, tendendo para menos π sobre 2, onde o cosseno vai tender a 0, nós também teremos uma divisão por números muito próximos de 0, isso dá um número muito grande. Eu vou habilitar o gráfico da função tangente aqui, habilitar o rastro, para vocês verem o gráfico sendo desenhado. Então, se eu diminuir a escala aqui, ó, vocês podem notar o comportamento aí da nossa função tangente. Vou aumentar aqui um pouquinho e vou pedir já para desenhar o gráfico da tangente, olha. Ok? De menos π sobre 2 até π sobre 2, ela vai ter esse comportamento. Assumindo valores muito grandes quando x estiver próximo de π sobre 2 e muito grandes negativamente próximo de menos π sobre 2.